Este vídeo é uma narrativa fictícia, para fins de entretenimento, baseada em elementos de mistério e suspense. Qualquer semelhança com eventos reais é mera coincidência. Eles sabiam demais, e por isso foram silenciados. Entre os incontáveis arquivos ocultos enterrados na escuridão da rede, existe um em especial que desafia tudo o que conhecemos. Um documento proibido que surgiu em um fórum obscuro da Deep Web por apenas 7 minutos. Depois disso, desapareceu sem deixar rastros. As poucas testemunhas que viram seu conteúdo original sumiram. Ou pior, foram caladas. Neste episódio de Arquivos Ocultos, vamos mergulhar em um caso que cheira encobrimento, manipulação e talvez conspiração global. Estamos falando de testemunhas silenciadas, mensagens criptografadas, relatórios confidenciais e segredos enterrados sob toneladas de censura digital. Vazamentos misteriosos, supressão de provas e uma lista de nomes que nunca deveriam ter sido revelados. Mas foram. Você vai ouvir trechos de arquivos sigilosos, cartas trocadas entre agentes infiltrados e até uma confissão que jamais chegou aos olhos da justiça. A verdade foi escondida, trancada em servidores anônimos e protegida por firewalls patrocinados por instituições que juram nos proteger. Mas o que estão realmente protegendo? E de quem? Este vídeo é um convite, ou talvez um alerta. Você está prestes a acessar informações que alguns consideram perigosas demais para circular. Mas, se chegou até aqui, já faz parte disso. Bem-vindo ao caso das testemunhas silenciadas. Prepare-se. O que você vai ver, talvez não consiga desver. Este é o Arquivos Ocultos. E hoje, nós abrimos a porta que muitos insistem em manter trancada. O documento que deu início a tudo foi batizado informalmente na comunidade investigativa como Projeto Echo 9. Ele apareceu pela primeira vez em um subfórum de arquivos perdidos da Deep Web, hospedado em um servidor localizado, supostamente, na Estônia. Quem o postou? Um usuário anônimo com o codinome Eremita Cinza. Segundo o que se sabe, o arquivo continha evidências de um programa de vigilância internacional não autorizado, financiado por um consórcio oculto de corporações privadas e ex-militares de 3 países. O mais perturbador não era apenas espionagem digital, era monitoramento físico. Interceptação de rotas aéreas, câmeras públicas adulteradas, microfones ambientais implantados em universidades, hospitais e tribunais. O documento detalhava o envolvimento de um grupo identificado apenas pelas iniciais CAIN, sigla que nunca foi explicada oficialmente. Segundo o trecho inicial do relatório, transmissão interceptada 4 de março de 2019. Fonte: Torre Sigma. Testemunha K21 transferida. Risco de exposição elevado. Protocolo silêncio ativado. Essa testemunha K21 seria supostamente uma ex-analista de dados da empresa D4C Technologies, com sede em Berlim, responsável por desenvolver os algoritmos de vigilância preditiva utilizados pelo consórcio. Ela teria vazado informações para jornalistas independentes. Poucos dias depois, desapareceu. Por que esse arquivo foi mantido em segredo? Simples. Ele não apenas denunciava um projeto ilegal, mas ligava nomes e cargos de autoridades ainda ativas, incluindo ministros, CEOs e até membros de organizações internacionais. A tentativa de impedir a divulgação foi brutal. O fórum onde o arquivo foi postado saiu do ar minutos após a publicação. Todos os moderadores receberam notificações judiciais. Mas aqui está o estranho. Nenhuma das notificações veio de instituições identificáveis. Eram apenas assinadas com um selo preto com um código numérico e um carimbo digital criptografado. Um deles dizia: Este conteúdo foi removido por violar diretrizes internacionais de integridade de dados classificados.
Repostagens resultarão em ação legal ou técnica imediata. Isso causou um efeito dominó. Investigadores digitais começaram a procurar backups, rastrear IPs, buscar qualquer fragmento restante do tal projeto Echo 9. Mas era como se algo, ou alguém, estivesse um passo à frente. Os arquivos espelhados eram apagados em menos de 1 hora. Vídeos que mencionavam o tema, derrubados por violação de diretrizes de comunidade. Perfis que insistiam em falar disso, simplesmente sumiam. Quem tentou impedir a divulgação? Os rastros apontam para algo maior que governos. Uma rede invisível, bem financiada, capaz de controlar plataformas, acesso e até narrativas. O que mais chamou atenção foi um áudio recuperado por um investigador anônimo conhecido como Delta Fox. Nele, uma voz distorcida diz: "O mundo não está pronto para o que ela viu, nem você, nem ninguém. Por isso, ela foi silenciada. E se continuar, você será o próximo. Este é só o começo." Com o desaparecimento da testemunha K21 e o sumiço do projeto Echo 9, a narrativa parecia enterrada. Mas, como em toda conspiração, mal enterrada. Sempre sobra uma rachadura. E foi por essa brecha que surgiram novas pistas, fragmentos vazados, códigos criptografados e, o mais estranho de tudo, um padrão oculto dentro das remoções de conteúdo. Investigadores independentes perceberam que todos os canais que mencionaram o projeto Echo 9 eram desativados às 3h17 no horário UTC, com uma precisão absurda, quase ritualística. Foram mais de 47 canais, fóruns e perfis em diferentes plataformas, todos silenciados no mesmo minuto. O que havia de tão importante nessa hora? Era apenas uma coincidência? Não. Segundo um novo vazamento anônimo, assinado por alguém que se identificou apenas como Alpha D, a escolha da hora fazia referência a uma coordenada, 317. Cruzando os dados, essa coordenada aponta para uma instalação militar desativada no interior da Guiana Francesa, registrada em arquivos da ONU como Estação de Monitoramento Global S-13, fechada oficialmente em 1996, mas que, de acordo com satélites privados, ainda apresenta movimentação térmica e tráfego de dados criptografados. Outro detalhe perturbador revelado por Alpha D. O tal grupo CAIN aparece citado discretamente em outros vazamentos esquecidos, relatórios de vigilância de 2008 e 2011 envolvendo experimentos com manipulação de narrativas em redes sociais e controle de percepção pública durante crises políticas. Eles não apenas observavam, eles moldavam a realidade. Mas talvez o trecho mais revelador tenha vindo de um arquivo parcial recuperado por Echo Decoder, um perfil do Mastodon especializado em reconstruir documentos apagados. O arquivo, supostamente parte de um backup mal deletado, trazia uma sequência de mensagens internas trocadas entre membros da rede, CAIN, com etiquetas como prioridade, alta e nível 9, diretoria. Um dos trechos dizia: K21 pode ter deixado redundâncias. Check nas rotas de fuga sugeridas. Se não forem localizadas até o dia 17, o protocolo Mnemosine será ativado. O termo Mnemosine, na mitologia grega, é a deusa da memória. Na linguagem de quem manipula informações, isso é um eufemismo, um alerta de que toda e qualquer lembrança do fato seria apagada. Literalmente. E aqui vem o que deixou até os céticos desconfortáveis. 4 jornalistas investigativos que haviam recebido cópias parciais do projeto Echo 9 sofreram surtos de amnésia temporária em menos de 2 meses. Diagnóstico clínico? Exaustão extrema. Coincidência? Ou alguém interferiu de forma mais invasiva? As conexões não paravam por aí.
foram encontrados fragmentos de metadados do projeto ECO 9, codificados dentro de atualizações de software distribuídas por grandes empresas, como se usassem canais comerciais para espalhar ou mascarar informações. Um engenheiro da área chegou a declarar: "Esses códigos não estavam no nosso sistema de commits. Alguém implantou isso por fora. E quem consegue fazer isso tem acesso direto à infraestrutura da internet." Se a testemunha K21 foi silenciada, o que ela sabia? Enquanto o mundo girava alheio, em becos digitais e fóruns espelhados, a busca pela verdade persistia. E foi através de uma sequência de eventos quase improváveis que surgiu a figura mais inesperada desse quebra-cabeça: Olhos Verdes. Um avatar com reputação quase inexistente, que apareceu repentinamente em um fórum abandonado na rede 2P. Uma rede ainda mais obscura que a própria Deep Web. Essa pessoa, cuja identidade permanece um mistério até hoje, publicou 3 arquivos encriptados sob o título Memória Residual, Fragmentos de K21. Ninguém sabe como ela conseguiu o material, mas os dados pareciam legítimos. O que os arquivos traziam? Um diário criptografado da própria K21, escrito em código binário alternado com texto simbólico, como se fosse um tipo de escrita automática, ou talvez uma forma de despistar inteligências artificiais de rastreamento. Ao serem decifrados por uma equipe colaborativa de criptoanalistas anônimos, os fragmentos revelaram que K21 havia previsto seu próprio desaparecimento. Em um dos trechos mais enigmáticos, ela escreveu: "Se você está lendo isso, eu já me tornei ruído no espectro, mas deixei ecos, rastros. Não busque me encontrar. Busque entender o que está prestes a ser reiniciado." Reiniciado? Essa foi a palavra que acendeu o alerta entre os caçadores de segredos. O que estaria para ser reiniciado? Um sistema? Um plano? Uma verdade? Dias depois, um novo vazamento deu contornos ainda mais sombrios à situação. Alguém, com acesso a logs de satélite, liberou um mapa com marcadores geográficos de interferência eletromagnética constante em 6 locais diferentes do globo, todos próximos a grandes centros de comunicação internacional. E mais, em todos esses locais existiam subestações de dados classificadas como propriedade de consórcios de segurança privada. Coincidência? Só que uma das subestações apontadas no mapa estava localizada em Zurique, na Suíça, onde a G4C Technologies, a empresa que empregava K21, mantinha um data center dormindo, fora do radar da própria União Europeia. Um ex-funcionário da empresa, sob anonimato, revelou: "A G4C nunca desligou esse centro. Ele apenas hibernou após uma auditoria internacional. Mas, internamente, continuava operando. Só que agora respondia a outros protocolos, outros donos. E então surgiram os arquivos de redundância, backups automáticos, espalhados propositalmente por K21 em dispositivos comuns, um pendrive esquecido numa biblioteca em Gdansk, um cartão SD costurado na aba de um casaco vendido em um brechó de Buenos Aires. Esses dispositivos, quando acessados corretamente, ativavam trechos criptografados do projeto ECO 9. Um dos mais chocantes? Uma lista de 23 nomes, todos pertencentes a pessoas desaparecidas ou mortas nos últimos 10 anos, ligadas diretamente a investigações sobre vigilância e manipulação de dados em massa. Entre elas, uma repórter australiana desaparecida no Camboja, um ativista russo supostamente morto em um acidente de carro e um professor canadense declarado mentalmente instável após uma palestra polêmica sobre manipulação de memórias. Cada nome, agora, tinha uma nova pergunta associada. Eles sumiram ou foram apagados? Pausa. Respira. Agora pense. Quantas coisas ao seu redor parecem normais demais? Silenciosas demais? Quantas verdades você aceita simplesmente porque ninguém ousou perguntar diferente? A essa altura da história, talvez você esteja se perguntando:
Mas isso é real ou só mais uma ficção bem escrita? E essa, meu amigo, é a pergunta mais perigosa de todas. Porque os limites entre o que é real e o que é permitido ser real estão cada vez mais embaçados. E quem controla essa fronteira? Quem decide o que você pode ver, ouvir, lembrar? A testemunha K21 era só uma analista, uma engrenagem no sistema. Mas foi o suficiente para que se tornasse uma ameaça, porque ela fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Deixou rastros, deixou ecos. E esses ecos agora chegaram até você. Afinal, se tantos jornalistas, ativistas, cientistas e especialistas sumiram de maneira coincidente, não está na hora de pararmos de acreditar em coincidências. Vivemos em uma era onde os dados dizem mais sobre você do que você mesmo, onde seus pensamentos podem ser previstos, seus desejos estimulados e suas lembranças manipuladas. E o pior, tudo isso acontece enquanto você navega, curte, compartilha, achando que tem controle. Mas, e se não tiver? E se a própria ideia de liberdade for uma ilusão cuidadosamente alimentada? E se, como o K21 alertou, estivermos às portas de um reinício? Um apagão seletivo de informações, memórias e até pessoas? O que você faria se soubesse que alguém está decidindo o que você pode lembrar? Essa história, embora envolva codinomes, conspirações e documentos secretos, é um espelho distorcido do mundo real. Porque sim, empresas manipulam, governos ocultam, e as plataformas que você ama tanto vendem mais do que produtos. Elas vendem você. E se hoje você ouve essa história confortavelmente, saiba, ela pode ser sobre outras pessoas agora, mas amanhã pode ser sobre você. O projeto Echo 9 talvez nunca chegue à luz do dia por completo, mas os fragmentos continuam aparecendo. E cada pessoa que escuta, compartilha e questiona se torna uma ameaça. Talvez você esteja prestes a ser o próximo eco nessa rede de silêncios. A pergunta é: você vai continuar ouvindo ou vai se tornar apenas mais um ruído no espectro? Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Você acredita que o projeto Echo 9 pode ser real? Qual dessas pistas mais te deixou arrepiado? Você já teve a sensação de que algo, ou alguém, está sempre observando, porque talvez esteja mesmo. Se você achou que tudo isso era só um conto sombrio, talvez precise rever seus filtros, porque nem toda verdade vem com carimbo oficial. Às vezes, ela vem em fragmentos, em ecos, em silêncios incômodos que insistem em não sumir. O projeto Echo 9 não é só uma teoria. É um sintoma de um mundo onde a informação já não é mais um direito, é uma moeda. E onde quem controla essa moeda decide quem merece saber e quem precisa esquecer. K21 pode ter desaparecido, mas suas mensagens ainda pulsam. Seus rastros não foram apagados por completo. Estão escondidos em pedaços do mundo digital que você nunca imaginou explorar. E se você chegou até aqui, talvez isso signifique que você precisa saber, ou melhor, que você está pronto para questionar. Porque, no fim das contas, essa história não é sobre ela. É sobre você. Sobre o que você vai fazer com o que descobriu. Vai fechar a aba e voltar ao feed como se nada tivesse acontecido? Ou vai ajudar a espalhar esses fragmentos antes que também sejam engolidos pelo silêncio? Se algo aqui mexeu com você, se essa história te tocou, ou fez você repensar o que chama de realidade, não deixe isso morrer aqui. Curta, compartilhe, comente, espalhe os ecos, porque a verdade, mesmo em pedaços, ainda pode ser ouvida. Você faz parte disso agora.